Falar sobre AIDS hoje para as mulheres, fazer isso em formato de vídeo, qualquer material educativo, é fundamental, porque uma informação sobre mulheres e AIDS e a questão da epidemia de AIDS hoje, uma informação de uma forma educativa, é o grande instrumento para que as pessoas possam entender o que está acontecendo com a epidemia e para que as mulheres possam também sair deste lugar de ser as mais vulneráveis, as mais atingidas hoje pela epidemia da AIDS. A AIDS surge nos anos 80 como uma grave doença que atingia populações específicas. Especialmente no começo da epidemia, as populações atingidas eram homossexuais, eram descendentes e imigrantes haitianos, hemofílicos, pessoas que usavam heroína, droga injetável. Quando a epidemia começou, ninguém tinha a menor ideia de que rumo a epidemia tomaria. Diziam, por exemplo, na Ásia a situação vai manter relativamente sob controle, porque as amarras religiosas, por exemplo, da Índia, por exemplo, emblemática, vão segurar a explosão da infecção pelo HIV. Ora, a sexualidade desconhece esse tipo de coisa, de amarra religiosa, de proibições, de leis, etc. O que está acontecendo hoje, se você olha o mapa do mundo do crescimento da epidemia de 10 anos para cá, para agora, ela está em quase todos os lugares e aumentando cada vez mais nos países e nos continentes mais empobrecidos e mais desiguais socialmente. E o Brasil, isso é muito interessante e assustador de ver, é que há 10 anos atrás a epidemia da AIDS não estava em todo o Brasil e nem em todas as cidades do Brasil. Hoje a epidemia da AIDS está em quase todas as cidades do Brasil. A ideia é que se tem quase 600 mil pessoas infectadas pelo HIV. No Brasil, a epidemia ela tem crescido não só nos interiores, nas comunidades periféricas mais pobres, mas elas têm crescido especialmente nessa população que tem uma maior participação das mulheres, dentre elas as mulheres negras são as mulheres mais atingidas pela epidemia. Hoje as pessoas com AIDS são pessoas que vêm da comunidade, né? É aquela mulher que vende tapioca na comunidade, é aquela mulher que vende doce na comunidade, que o pessoal deixa de comer o doce dela porque ela tem AIDS, não é? É aquela mãe que tem um filho que é portador do vírus HIV, que tem que mandar ele embora porque a comunidade não aceita, não é? Criou-se toda uma celeuma dizer que AIDS é coisa de homossexuais. Pobreza é um grande inimigo. O primeiro meio de transporte do Grande Recife é a pé. O segundo é bicicleta. O terceiro é ônibus. Na Grande São Paulo foi feita uma pesquisa, 52% das mulheres da periferia da Grande São Paulo passam até 6 meses sem sair de casa. Ou do bairro, desculpa. Então, a falta de mobilidade é uma falta de independência. São pessoas presas por falta de dinheiro. A gente tem avanços importantes que é o fornecimento universal dos medicamentos antirretrovirais, o chamado coquetel. O investimento em HIV, que todo mundo diz, o Brasil investe uma fortuna em HIV, enquanto existe o lado humano, existe o lado de tem que tratar. Mas em falando em dinheiro, do ponto de vista custo-benefício, o Brasil economiza em torno de 2 bilhões de dólares por causa do seu programa, porque evita o internamento, gastos hospitalares, etc. Esse é um direito importante que o mundo todo não tem. Alguns países do mundo conseguem ter esse acesso, mas o Brasil é um país que fornece de uma forma universal, com uma política importante para as pessoas. Só que o acesso a esse medicamento
nem sempre está associado com as condições para tomar o medicamento. Ora, se eu não tenho o que comer, como é que eu vou tomar um medicamento de uma magnitude que me provoca uma série de reações dentro do meu organismo? Você precisa estar bem alimentado, tá? Você precisa ter condições mínimas de sobrevivência, o que o medicamento, se você não tiver, você não vai estar legal. A AIDS são as siglas, né? Que em português foi aportuguesado. SIDA a gente não usa muito, mas a AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana. E o que é que acontece? O vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana, ele ataca as células de defesa, que são chamadas os linfócitos. E na periferia, né, ao redor dessas células, desses linfócitos, existem os marcadores chamados CD4. Então o HIV ele se liga nesses marcadores, é como se fosse uma relação de uma chave na fechadura, eles se ligam nesses receptores e começam então a se multiplicar no interior dessa célula. No que se multiplica no interior da célula, eles assumem o comando da célula, destruindo a célula. E a partir daí ele começa a multiplicar e a se distribuir em todo o organismo sanguíneo. Consequentemente, o que acontece? Qualquer infecçãozinha que numa pessoa que tivesse suas reações de defesa conservadas, não ocorreria nenhum problema maior. Mas na pessoa que tem as células de defesa comprometidas, essas infecções elas se tornam bem mais graves. Uma doença que foi tratada de uma forma política social, com muito preconceito inicialmente, por conta dos grupos de riscos que estava sendo colocado como sendo os grupos que poderiam ter o HIV, não foi percebido que as mulheres, elas se relacionam nesse grupo de risco como nas suas relações sociais, sexuais. Então, esse fato de não ter percebido as mulheres como altamente vulneráveis, fez com que não se fosse construído políticas públicas, políticas que pudessem trazer uma orientação, uma informação e uma proteção para as mulheres. O que a gente observa atualmente é que cada vez mais mulheres estão se infectando. No início da epidemia, nós tínhamos 28 homens, 17 homens para cada caso de AIDS em mulher. Atualmente, a relação homens-mulheres com AIDS está em torno de 2 casos de homens para um caso de mulher, isso no Brasil como um todo. Consequentemente, o que é que a gente observa? Essas mulheres, estando na sua faixa reprodutiva, elas adquirem o HIV em plena fase onde podem estar grávidas e se elas não tiverem uma boa assistência pré-natal, crianças estarão sendo infectadas cada vez mais. Então, daí é que entra o papel do profissional de saúde, qualquer um que seja, no sentido de evitar essa transmissão para os seus bebês. Cada vez mais fácil é a mulher infectar-se pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis do que o homem. E essa facilidade se dá por várias situações, não só pela questão física, né? A mulher ela tem uma vagina que está mais exposta, é uma mucosa, o vírus passa mais facilmente por uma mucosa do que pela pele do pênis, então por isso a mulher fisicamente ela é mais vulnerável, ela está mais sujeita a adquirir uma infecção sexualmente transmissível. E pelas questões sociais também. A barganha pelo uso de um método de barreira, a camisinha masculina ou mesmo a camisinha feminina, é muito mais difícil da mulher barganhar isso do homem do que o homem querer utilizar espontaneamente por ele querer. Então, a mulher ela se torna mais sujeita, mais submissa, por uma questão orgânica e por uma questão social, como eu falei. O primeiro problema que a gente enfrenta trabalhando, né, nós do grupo com AIDS, eu acho assim, não só no interior, mas em todo canto, mas acho que lá tem certas maiores dificuldades por conta da questão cultural, né, de homens muito machistas e mulheres muito submissos, e a gente encontra muita resistência para se fazer esse trabalho educativo, né, sabendo que a gente está entrando na intimidade, né, e vai estar questionando e incentivando essa mulher a estar se prevenindo da AIDS, usando camisinha, e isso é visto como um afrontamento à família. A mulher ela estava envolvida dentro
do sistema de saúde. Em qualquer posto de saúde que você vai, só dá mulher no posto de saúde. Elas sabem da necessidade de usar camisinha. Mas quando ela vai conversar com o companheiro, ou com o parceiro, ou com o esposo, ele pergunta se ela está traindo ele. Você está me traindo? Vem a igreja também condicionando que a camisinha não é uma forma de prevenção. Como é que isso age diante de uma comunidade que está sendo afetada, né? A gente se depara com pessoas evangélicas que chegam lá em situação extremamente caótica, porque o pastor disse que Deus vai salvá-las, né? E a gente tem que resgatar essas pessoas no momento mais drástico, porque a AIDS já está totalmente estabelecida. Você, além de lutar contra o vírus HIV, você vai ter que lutar contra uma doença oportunista. É neste lugar da vivência da sexualidade, de uma forma silenciosa, de uma forma onde neste lugar elas vivem fortemente uma opressão de não vivência dos direitos, que deixa as mulheres mais vulneráveis para o HIV/AIDS. A vivência da sexualidade com tranquilidade, com respeito e com direitos, significa a possibilidade de uma proteção, significa a possibilidade de autonomia, significa a possibilidade de uma vida mais livre, mais feliz. No assessoria jurídica, né, a gente tem percebido que hoje a maior parte das pessoas que demandam esse tipo de serviço são homens, né, que denota bem um recorte de gênero, né. A gente faz uma análise com relação a essa situação, porque as mulheres elas têm a tendência, né, de cuidar muito mais do próximo, né, dos seus companheiros, maridos, filhos, do que de si próprias. Então, e por conta disso elas ficam sem tempo também, né, para estarem demandando, para estarem buscando os seus próprios direitos. Cícera, inclusive, ela foi encaminhada para nós através do SOS Corpo, né, e do GTP, né, que são duas ONGs que Cícera estava participando, realizando algumas atividades nestes espaços. E aí ela chegou até a gente, né, com esta demanda, que na verdade foi uma demanda de benefício assistencial. E a partir da informação que ela obteve, ela conseguiu reverter, né, toda esta situação. E hoje ela é uma pessoa que está tendo acesso a uma fonte de renda, né, e que conseguiu realmente modificar a vida dela, né? A vida dela está bem diferente do que era antes. Meu nome é Cícera Ferreira da Silva. Tenho 32 anos. Sou portadora do HIV há 10 anos. Faço tratamento há 5, porque o pessoal achava que viver com HIV era ser portador e morrer. Não era para sobreviver no local que eu vivo, era ter e morrer. Só que viver com HIV não é assim, a gente vive normalmente como qualquer outra pessoa. Aí porque ele que eu fui contaminada, eu já fazia 5 anos que vivia com ele. Ele era muito saído, né? Melhor não ter, se prevenir, né? Usar a camisinha. E principalmente as casadas, que eu acho que as solteiras se previnem mais do que as casadas. Porque as casadas acham porque só tem aquele parceiro, acham que eles são fiéis a elas e muitos não é. Eles acham que mulher é só pra cama. Comida, roupa lavada e tchau. Eu acho assim, né? Que a gente tem marido tem que ser amigo, não só ser marido para aquelas horas. Casei com 17 anos. 17. Com 18 eu fui mãe. Mas sempre continuei trabalhando. E a gente no interior casa cedo, para ver se tem uma vida melhor é pior. Com AIDS também sobrevive. Eu tenho 10 anos e estou aqui contando vitória. O diabetes não tem cura. A hipertensão não tem cura. Uma cardiopatia não tem cura, mas a pessoa tem que se habituar a lidar com aquilo e a utilizar os medicamentos de forma a engajar esse medicamento na sua rotina. E vai aprender a conviver com isso, de forma que hoje em dia não se morre de HIV, a não ser que não se cuide. As pessoas ainda não conseguem assimilar ou entender o que é ser portador do vírus HIV. Porque você abraçar, você apertar a mão, você ser solidário, você apoiar uma pessoa, muitas vezes é muito mais importante do que o medicamento que a gente recebe gratuitamente no hospital de referência. As pessoas ainda não aprenderam a lidar
com esse tipo de problema em núcleos pequenos, em cidades pequenas. Então, para essa pessoa, se ela tiver sendo portadora do vírus, ela vai tentar ao máximo esconder isso, né? Até mesmo dela, porque ela vai sofrer rejeição. O preconceito que a gente vê hoje lá em Uricuri é o mesmo, assim, da gente estudando do começo da história da AIDS, né? O preconceito eles jogam em cima de pessoas de grupos específicos, né? Não de comportamento de risco, mas de grupos de risco. Eles ainda veem muito isso. Que só a profissional do sexo vai ter AIDS, só o homossexual vai ter AIDS. Lá eles ainda enxergam muito dessa forma. Uma doença extremamente marcada, né? Estigmatizada. E a gente tem que lutar contra isso também. Há várias epidemias. A epidemia do HIV, a epidemia do preconceito e a epidemia do medo. Porque quem mais matou no século passado foi uma doença chamada o preconceito. Só judeus morreram 6 milhões durante a Segunda Guerra Mundial. E o motivo não foi outro senão o preconceito. Um grupo de pessoas que se achava superior a outro e que tinha um potencial de matança maior do que o outro. Se luta, primeiro você tem que ter a arma mais forte, que é a informação. A arma mais forte para lutar contra preconceito, contra o mau atendimento nos serviços públicos, é a informação. Quando você tem informação, você tem uma outra postura diante de qualquer preconceito ou discriminação e até agressão. E isso faz com que você possa enfrentar sem medo, sabendo, quando você reconhece seus direitos, você sabe que pode enfrentar sem medo. As políticas públicas é o nosso lugar de luta, é o nosso lugar para ser implantado, é o nosso lugar de reivindicação, porque são as políticas públicas que, de fato, efetivariam esse lugar do direito. Então, muito já se avançou nesse sentido, mas falta muito ainda para ser conquistado e para ser vivenciado, porque se você tem possibilidades e direitos garantidos, porque nós temos direitos garantidos e direitos importantes garantidos na Constituição brasileira. A Constituição brasileira fala de que a saúde é um direito cidadão, é um direito das cidadãs. E o Estado tem o dever de oferecer, um dever de implantar as condições para que a população possa viver de uma forma cidadã o seu direito de uma vida digna.